todos. Boa noite. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Primeiramente agradecendo, por estarmos aqui, buscando em seu nome, seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço suas bênçãos a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorram na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que Deus permitiu a entrada neste lar e a todos que estão como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. O Evangelho de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E o Evangelho de Jesus nós temos lá na nossa Bíblia, na nossa casa. São Lucas, capítulo 6, versos de 20 a 25, que diz o seguinte: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque ireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versos de 20 a 25. Já no início é muito interessante, a gente já analisar a flexão verbal. Olha bem, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é. Mas que pobre que Jesus fala aqui? Vamos refletir. Olha, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, aflição, porque sereis fartos, sereis saciados. Então, bem-aventurados.
será. Mas o pobre, né, dele já é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que chorais. Por quê? Olha, aflição verbal, porque viveis, futuro também. Então aqueles que choram vão ter momento e oportunidade de rir. Aqueles que têm fome terão a sua fome saciada, mas o pobre já vive no reino de Deus. Então nós podemos entender que esse pobre aqui, na verdade, é o desprendido. É aquele que não é apegado aos bens materiais, às coisas materiais. É aquele que já consegue compreender verdadeiramente o que é a caridade. Porque nós temos que cair bem na real. Quando a gente fala assim, eu vou ser caridoso, né, pensando na recompensa, esquece. Esquece. A caridade, ela tem que ser espontânea, natural, sem expectativa. Tá? Eu vi uma comparação entre os jogadores Messi e Ronaldo e lembrei da caridade. Né? Eu achei muito bacana. Né? O Messi é um craque que joga de forma natural, tranquilo, simples. Né? E o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, do Portugal, né? Ele já tem que esforçar para ser o melhor. Ele tem que treinar mais, ele tem que fortalecer muscularmente para ser o melhor. Eu gostei da comparação e lembrei que a caridade é assim. A caridade é simples, espontânea. Né? Quem está fazendo, nem está pensando em caridade e está praticando a caridade. Então é dessa forma. Né? Então quando a gente está fazendo os cálculos, né? Porque a gente chega a algum momento da vida e fala, puxa meu Deus, né? Mas por que eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade, por essa dor, por essa doença, por esse problema na família? Porque eu faço tudo certinho, tudo que Deus pede eu sigo, vou à igreja e cumpro o meu compromisso espiritual. Né? Nós estamos enganados com o que Jesus ensina. Nós temos que prestar atenção que Jesus veio nos ensinar, primeiro, a não ter medo de nada. De nada. Aqui no nosso mundo material. E como que ele veio nos ensinar a não ter medo? Nos trazendo a coragem, né, de vencer o mundo, de vencer a terra, de vencer os nossos desejos, de vencer as nossas paixões. Olha, então tá aqui. Então, tá vendo como a gente tem que estudar mesmo para a gente conhecer, né? É engraçado isso, né, tia? A gente tem que estudar muito para aprender a conhecer a simplicidade do ensinamento do mestre. É tão complicado. Quanto que o direito me ajudou, a filosofia, para depois falar assim, meu Deus, mas é tão fácil e ao mesmo tempo, né, tão desafiador. Né? E o desafio é para quem? É para o outro? Não. O desafio é para nós individual. Então, para que a gente compreenda, para que a gente busque a coragem, para que a gente tenha força. Por isso é que os problemas existem,
Primeiro porque nós não somos santos. Se nós estamos aqui na Terra, hoje, né, é porque já é uma dádiva. Nós temos a oportunidade de consertar os desejos descontrolados, as paixões, os excessos, né, o orgulho, a vaidade, tudo aí. Né? Então, é muito bacana, né? Então, bem-aventurado vós, pobre, porque vosso é o reino do céu. Então, esse pobre, porque o pobre. A gente faz outra comparação também, né? A gente aprende isso, aprendi a ver isso, né? Muitos pobres prósperos, né? E muitos ricos pobres, não prósperos, né? Preocupado em perder, preocupado com prejuízo, preocupado, né? Faz aquele excesso de compras, né? Às vezes ganha milhares de reais mensal e ainda não dá para a sua despesa. E eu vejo muitos pobres que ganham salário mínimo e a sua casa é um mar de felicidade. Por quê? Porque existe prosperidade. Então a gente aprende a entender, né, que existem dois tipos de riqueza. Aquele rico que tem tudo, que tem muito dinheiro na conta, que não faz, não sente falta de nada, porque tudo que ele quer, tudo que ele deseja, ele tem condição de comprar. Ele tem tudo e não tem nada. E qual o outro rico? Aquele que não precisa de nada para ser feliz. Basta a consciência de si próprio. Né? Basta a consciência de si próprio. Basta de entender que eu existo, Senhor. Já sou grato por isso. Já sou grato, né, por estar aqui te agradecendo. Né? Então, olha, nós temos, né? Porque aquele que não precisa de nada para ser feliz, E normalmente nós vinculamos a nossa felicidade, né? É um absurdo isso, né? Ah, quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. É engraçado isso, a gente começa. Aí você tem a sua casa própria, aí pergunta, você já é feliz? Uai, não, agora eu preciso dar uma reformada nela para me ser feliz. E nós vamos vinculando a nossa felicidade, né, a necessidades materiais, sendo que Jesus ensina o quê? Que a felicidade está onde? Dentro de nós. E isso nós Felicidade, assim, é o trajeto que você faz enquanto você aguarda que algo aconteça. Né? Não é colocar lá na frente, no lugar. E vamos agora passar, né, para a lição. Quem que abriu? O Alisson. A lição que o Alisson abriu é aí, muito bacana. É uma pergunta, né, do espírito de Bernardin. Né, ele é um espírito protetor, ele se intitula o Espírito Protetor, né, que foi dado em Bordeaux, na França. Né? E então Bernardin pergunta: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou se deve, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Né? Vamos simplificar. Né? Quando a pessoa está passando por um momento de sofrimento, nós podemos ajudar ela a passar aquele sofrimento, né? A aliviar o sofrimento dela, ou respeitando, né? Porque a gente sabe que não podemos ter dó. Essa é uma outra lição. Porque quando a gente tem dó de alguém, de algum animal, alguma coisa, nós estamos colocando em dúvida a justiça de Deus. Então a pergunta é muito plausível do espírito protetor Bernardin. Quer dizer, então se a pessoa está sofrendo, passando por um problema
né, nós podemos ajudá-la a minimizar esse problema ou não. Como Deus é justo, ela está passando esse problema porque ela necessita e merece, não é assim que a gente pensa? Então, nós podemos ajudá-la ou não? Respeitamos a justiça de Deus, vamos deixar ela sofrer. Vamos ver porque quem, na verdade, compilou aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, são os espíritos superiores. E o espírito protetor pergunta e vem a resposta. Já vos dissemos, né? Então, mas já vamos refletindo. Nós devemos e podemos ajudar alguém que está passando por um problema, ou devemos deixar seguir a justiça de Deus? Porque ele merece aquele problema. Agora, uma coisa definitiva já vamos colocar em nosso coração: dó nós temos que riscar da nossa vida. Porque dó é a gente duvidar da justiça do Pai, da justiça divina. Mas nisso vem a compaixão, né? Exatamente. Então, qual que foi a resposta para nós aqui? Ó? Já dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação e provas, aliás, que estais na terra de expiação para completar as vossas provas. E que tudo que vos acontece, olha, é consequência de vossas existências anteriores. Então aqui já confirmou que nós não podemos ter dó, nem de nós, principalmente de nós. E nós, há tempos atrás, a gente gostava de fazer de coitadinho. Porque, cara, então não temos que ter. Então, quer dizer, tudo que nos acontece é consequência de existências anteriores. As parcelas da dívida que nós temos que pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências, ou seja, consequências muito prejudiciais. Pensam alguns que uma vez que se está na terra, né, para pagarmos, né, os nossos erros de vidas pretéritas, é necessário que as provas sigam o seu curso. Já nessa época, os que aderiram ao Espiritismo ainda pensavam assim: não, é necessário que a prova siga o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de ajudá-las, mas também devemos contribuir, né, para dificultar e torná-las mais proveitosas. Olha, então tem pessoas que pensam: não, eu vou ajudar ele a sofrer mais, porque eu ajudando ele a sofrer mais, eu vou estar ajudando ele a evoluir. É um grande erro quem assim pensa. Vossas provas sim devem seguir o curso de Deus. Deus lhes traçou esse curso porque Deus sabe tudo. Deus é capaz de julgar cada um de nós. Mas vós conheceis o curso de alguém? Vós conheceis o vosso próprio curso, vossa própria trajetória, vossa própria jornada? Sabeis até que ponto devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irá além disso? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar, para dificultar o sofrimento do culpado, mas vos escolheu como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Então não digais,
ao verdes um irmão ferido ou em sofrimento? É injustiça de Deus e é necessário que siga o seu curso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para ajudar a aliviar o sofrimento de meu irmão. Então, é aquele pensamento. Qual que é a resposta? Né? A todo e qualquer momento que a gente tiver possibilidade de ajudar, né? Qual é a missão? Ajudar, auxiliar. A gente falou na caridade no início, né? Esse é o princípio. Quer dizer, nós temos que tornar isso instantâneo em nós. É como se fosse uma forma muito natural de vida. A gente acolher em nosso coração, em nossos pensamentos, né? A ação de auxiliar, a ação de ajudar. Então, vejamos se o meu conforto moral, o meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, com mais paciência e resignação. E olha aqui que interessante, né? Para quem pensa que a caridade é só a material, né? Ajudar a aliviar a fome, a dor, não. O amparo material, os conselhos, né? O conforto moral. Né? O que é o conforto moral? Se eu ouvir o idoso, é uma forma de caridade. Ouvir. Né? Quantas vezes as pessoas têm necessidade de alguém para ouvi-las? Né? Então a caridade está ao alcance, né? Esse auxílio, essa ajuda que o nosso irmão fala aqui está ao alcance de todos, até mesmo de uma jovem, até mesmo de uma criança, né? Um sorriso de uma criança, né? Um abraço de uma criança. E aliás, criança é um barato, né? A minha neta, por exemplo, me voltou, né? Ela machuca, né? Um beijo do vovô, do papai, da mamãe, da vovó, por as dores de criança. E o que um abraço de criança nos cura? Nós temos que começar a sentir essas coisas, né? E cura, né? A minha netinha está aí, né? De, vamos dizer assim, de prova científica, material, né? Machucou, vai lá no vovô, na vovó, deixa a vovó dar um beijinho para curar, e cura, né? E o abraço dela para o vô, e para a avó, e para o pai, e para a mãe, e para a tia, também cura, gente. Isso é caridade. Então, auxiliai-vos uns aos outros sempre, sempre. Né? Jamais dificultar o caminho de alguém, jamais tornar mais pesado, né, a jornada de alguém, jamais. Né? Então, auxiliai-vos sempre, pois em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis com instrumentos de tortura. Então jamais pensais que o castigo, a imposição de dificuldades na vida de alguém, né, vai ser auxílio para a evolução. Nunca, jamais. Esse pensamento, na verdade, revolta todo ser humano de bom coração. Sobretudo, né, deve revoltar vós espíritas. Porque o espírita, mais do que qualquer outro, né, aí tem as razões de quem ainda não estudou a doutrina espírita, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus, nosso Pai. Então isso é diretamente para nós médiuns, né, trabalhadores do Cristo, principalmente os nossos médiuns aqui da casa. Né? O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor
de abnegação e de auxílio. E por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus é que pode cortá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do ser humano julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida daquele que sofre, de aumentar a dose de veneno para o sofredor, sob o pretexto de que essa é a sua expiação, portanto, é a justiça de Deus. Ora, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido, na verdade, para fazer cessar toda dor. Não provocar mais dor, mas fazer instrumento de fazer cessar toda a dor no sentimento. Resumamos assim: estai todos na terra, todos vós, para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer os esforços necessários para aliviar o sofrimento do vosso irmão, segundo a lei de amor e caridade profundamente ensinada por Jesus. Essa é a lição de hoje, né? Então, nós precisamos, só para agir dessa forma, nós já precisamos de coragem, precisamos de discernimento, precisamos de força, né? E essa é a lição maravilhosa de hoje. Por isso que bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados. Que assim seja. Nós vamos para a segunda parte. Algum comentário? E Cristo deixou bem claro lá em Mateus, quando alguém estiver precisando chamar você para andar um ralé, você andar duas com ele, auxiliar ele até na última hora, que às vezes você auxilia, mas não auxilia o tanto que precisa. Quando chega na hora que ele mais precisa, você recua, e não pode ser assim. Se você está para ajudar o semelhante, você tem que ajudar até na última hora. E por inteiro também, né? Não só metade. É, e por inteiro também, né? Não só pela metade. É. Mais alguém? Alguma pergunta? Algum questionamento? Que assim seja. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces com a Luciene. Regeneração. Senhor Jesus, suavizai nossas dores, concedei-nos a resignação, especialmente se for necessário este caminho para atingirmos evolução. Quando a humanidade estiver regenerada, a dor fugirá de nós, e os povos todos redimidos já não farão mais escravos, já não serão mais algozes. A vítima de hoje, o seu suposto verdugo perdoará, e o agressor irá ceder ao bem, quando vir a fraternidade reinar. Senhor, concedei a calma a todos que sofrem a dor, pois amanhã irão bendizer o caminho percorrido para o amor. As dificuldades são sempre advindas de uma vida mal aproveitada, mas quem tiver resignação se declara, na luz, regenerado. Como espíritos imperfeitos, necessitamos de tribulação, para que, em caminhos de dores, aprendamos a amar aos irmãos. Jesus, abençoe a nós todos, nos caminhos que vamos percorrer, e pode, do nosso interior, a certeza de vencer. Deus Pai, concedei-nos forças, para carregarmos nossa cruz, a fim de que amanhã sejamos declarados todos amigos de Jesus.